Isso começa com uma leve interiorização, então trazendo esse processo de perceber como que a gente está no dia de hoje. Então, a gente pode ou não fechar os olhos. Veja o que é mais confortável para você. E se você estiver numa cadeira, senta um pouquinho mais para frente, para que você sinta suas costas bem alinhadas. E aí você relaxa suas mãos, ou a mão direita sobreposta sobre a esquerda, tocando pontos de polegares, relaxando elas sobre o ventre, ou palma das mãos para baixo, com as mãos nas coxas. Os ombros relaxados, você pode até fazer algumas vezes movimento com os ombros, com o pescoço, soltando. Solta sua mandíbula, língua. E aí relaxa mais uma vez as pálpebras, deixando uma leve claridade entrar por debaixo dos olhos. E aí vai percebendo se tem alguma tensão no seu corpo. Se você tem alguma tensão na sua mente. Vai aos pouquinhos relaxando o processo e chegando aqui para esse momento, onde a gente vai iniciar um estudo de Dharma, um estudo onde a gente vai aprender um pouquinho mais como funciona a nossa mente, como funciona a realidade mental, percebendo que isso não é somente de nosso benefício, então nós somos os primeiros beneficiados, mas isso ajuda a gente também no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e com a nossa família, no nosso trabalho. Então a gente se alegra de estar aqui, de fazer esse esforço, de dar essa oportunidade a nós mesmos, a nós mesmas. Então a gente traz um leve sorriso interno, relaxando o rosto e abrindo o centro do peito também, nesse exato momento. E aqui você pode trazer aquelas pessoas que são os seus guias, vamos dizer assim, no sentido de as pessoas que você admira num nível espiritual. Então, talvez você tenha o Mestre Jesus como esse teu guia. Talvez, se você for budista, você pode trazer o Buda à sua frente. O importante não é nem visualização, mas o mais importante é você perceber que está aqui, sentir a presença, né, deste seu mestre, desse seu guia, no sentido de que ele representa a sua própria potencialidade. Então, quando a gente toma refúgio, fazendo esses pequenos versos, escritos por Dipankara Shrijananda, o Atisha, da época do século XI, para que a gente faz isso? Como budistas, a gente toma refúgio nos Budas como algo externo, mas também, principalmente, a gente toma no estado de Buda interno, nosso próprio potencial de erradicar todo o sofrimento e atingir toda a felicidade. Nós tomamos refúgio na verdade que leva a isso, então, que leva as causas que levam, que é o Dharma, e a gente toma refúgio na Sangha, que são aqueles amigos espirituais, amigos virtuosos que nos ajudam conforme no caminho, sustentando o caminho que leva até o estado de Buda. E é assim que a gente, percebendo esse potencial, a gente toma refúgio, seja nos nossos mestres, você também pode tomar no Buda, no Dharma e na Sangha, se você assim desejar. Vou fazer 2 vezes em português, 1 vez em tibetano. Busca refúgio até realizar o completo despertar, no Buda, no Dharma e na Sangha, pela prática da generosidade e das mais superações, posso realizar o completo despertar para o benefício de todos os seres sencientes. Busca refúgio até realizar o completo despertar, no Buda, no Dharma e na Sangha, pela prática de ouvir, refletir e meditar no Dharma,
possa realizar o completo despertar pelo benefício de todos os seres cientes. Sangye Chodam Sokye Chonamla, Choncho Bardo Dagni Kyatsuchi, Dagin Jiso Kebe Sonamki, Drola Perche Sangye Druparsho. E hoje a gente reflete também sobre os 4 incomensuráveis. Os 4 incomensuráveis são 4 atitudes. Atitude da amor-bondade, na primeira frase, compaixão, o movimento de querer que todos os seres habitem realmente na alegria, para que eles tenham uma felicidade duradoura, e por fim, na equanimidade. Então, a amor-bondade é que todos os seres sejam felizes e tenham as causas para essa felicidade. Que todos os seres sejam livres de seu sofrimento e das causas que os levam a esse sofrimento, ou compaixão. Que todos os seres habitem na suprema alegria, que é livre de toda e qualquer tristeza, então, que é o aspecto de prazer, o aspecto de alegria. Que todos os seres tenham uma mente equânime, livre das distorções do ego, do apego aos amigos, da aversão aos inimigos e indiferença aos desconhecidos. Então, dessa forma, a gente corrige a nossa motivação, gerando amor e compaixão, esse estado de desejar a alegria para nós e os demais, e também equanimidade, para que não seja só para poucos seres, mas percebendo que todos os seres estão inseridos nas 4 verdades nobres, 4 verdades superiores, que é o sutra que a gente vai ler agora, Dharma Chakra Vartana Sutra. Então, você pode ler comigo, né, mentalmente, você pode escutar com meditação, como for mais confortável para você. As 4 verdades superiores. Assim, eu escutei certa vez o Buda chegado em Benares, em Zipatana. Lá, ele se dirigiu aos 5 ascetas que praticavam um caminho sem resultado assim. Ascetas. Há 2 extremos aos quais aquele que renunciou às obrigações sociais, que segue a vida, que busca sair dos sofrimentos, não deve se entregar. Quais 2? O primeiro extremo é a busca da felicidade pelo cultivo e aumento dos prazeres sensoriais, por meio da aquisição constante de bens materiais, experiências sensoriais e do desfrute delas, pois não desenvolve a felicidade, que permanece, não levam para uma satisfação que não se desfaz, não levam para uma realização definitiva da paz, e não trazem o benefício último, que é a cessação definitiva dos sofrimentos. E o segundo extremo é a busca da felicidade pela mortificação de todos os desejos, pois isso não leva para uma realização definitiva da paz, não traz o benefício da cessação definitiva dos sofrimentos. Evitando esses 2 extremos, o Buda despertou para o caminho do meio, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. E qual, ascetas, é o caminho do meio que levou o Buda para o mais elevado e completo despertar? O caminho é esse que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. É este caminho de 8 partes superiores. O pensamento correto, que resulta na renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resultam na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resultam na cessação definitiva do sofrimento. Esse, ascetas, é o caminho do meio para o qual o Buda despertou, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. Agora, esta é a verdade do sofrimento. O nascimento aflitivo é sofrimento. O envelhecimento aflitivo é sofrimento. A enfermidade aflitiva é sofrimento. A morte aflitiva é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso é sofrimento. Não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados condicionados pelo apego afetivo são sofrimentos. Agora, essa é a verdade da causa do sofrimento.
É esse desejo fixado que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, isto é, o desejo fixado pelos prazeres sensoriais, o desejo fixado na expectativa, que leva para a visão do eternalismo, e o desejo fixado em nenhuma expectativa, que leva para o aniquilacionismo. Agora, essa é a verdade da cessação do sofrimento. O desaparecimento e cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, abrir mão, descartar, libertar-se, desapegar-se deste mesmo desejo. Agora, esta é a verdade do caminho da cessação do sofrimento. Esse caminho de 8 partes superiores ao sofrimento. O entendimento correto, o pensamento correto, que resultam na renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resultam na conduta moral e ética correlatas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resultam na cessação definitiva dos sofrimentos. Pela verdade do sofrimento, o sofrimento deve ser investigado para que seja compreendido, até que seja completamente compreendido. Assim, praticantes, com relação às coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade da causa do sofrimento, as causas devem ser investigadas para serem abandonadas, até que sejam completamente abandonadas. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento e a iluminação. Pela verdade da cessação do sofrimento, essa cessação deve ser cultivada para ser realizada, até que seja completamente realizada. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e iluminação. Pela verdade do caminho da cessação do sofrimento, este caminho deve ser desenvolvido, até que seja completamente desenvolvido. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Enquanto o meu conhecimento e entendimento dessas 4 verdades superiores ao sofrimento, como na verdade elas são, nas suas 3 partes e 12 aspectos, não estavam completamente estruturados desse modo, não reivindiquei ter despertado para o insuperável, completo, perfeito despertar neste mundo e suas relações essenciais. Mas quando meu conhecimento e entendimento das 4 verdades superiores, como elas realmente são constituídas, nas suas 3 fases de construção, o conhecimento de cada verdade, o conhecimento das ações que devem ser realizadas em cada verdade, o conhecimento da realização direta de cada verdade, suas 12 características de construção, a aplicação das 3 fases a cada uma das 4 verdades superiores, estavam completamente estruturados, então eu obtive a certeza de ter despertado para a superável e perfeita iluminação neste mundo com suas relações existenciais. O conhecimento e o entendimento surgiram em mim. A realização que levou para a libertação da minha mente é inabalável. Encerrada está, em minha vida, os ciclos de sofrimentos. Não há mais vir a ser na natureza do sofrimento. Isso foi o que o Buda disse. Os 5 ascetas ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Buda. Deixaram o caminho do ascetismo, outra hora praticada. Adotaram as 4 verdades superiores, o caminho de 8 partes superiores e formaram a primeira comunidade dos praticantes pedintes de esmolas de alimento. Maravilha, pessoal. Então, sejam bem-vindas, Ana, Elizabeth. A gente vai dar continuidade agora no texto, tá bom? Estão conseguindo enxergar aqui, né? Vocês não estão conseguindo enxergar? Sim. Sim, eu tô conseguindo. Tá bom, obrigado. Sim. Então a gente parou na última aula, no último ponto, aqui, ó. Não importa qual das nossas religiões.
qual das muitas religiões do mundo consideremos, suas interpretações de Deus ou de Buda e assim por diante são simplesmente palavra e mente, somente esses dois. Assim, as palavras não importam tanto. Então, não importa se você chama de Deus, se chama de Buda, se você chama de qualquer outra palavra, né? O que você tem que perceber é que tudo, bom ou mal, toda a filosofia e a doutrina surgem da mente. Então, são palavras e mente, né? Uma relação entre palavra e mente. Isso é uma coisa bem importante a gente perceber, para não cair numa coisa de, é só Deus, é só Buda, é só isso, é só aquilo, né? A mente é muito poderosa, portanto, ela exige uma firme orientação. Um poderoso avião a jato precisa de um bom piloto. O piloto de sua mente deve ser a sabedoria, que compreende a sua própria natureza. Então, quem deve pilotar nossa própria mente não é o desejo, e sim a sabedoria que compreende a nossa própria natureza. Dessa forma, você pode direcionar sua poderosa energia mental. Ele está falando isso de todos nós, por mais que a gente às vezes se sinta fraco, se sinta meio desorientado, se sinta triste, mas todos nós possuímos essa poderosa energia mental. Por mais que a gente esteja doente, a gente esteja numa situação que a gente acredita que não é assim, mas todos nós possuímos essa poderosa energia mental. E para quê? A gente direciona ela para beneficiar a nossa vida, ao invés de deixá-la correr descontroladamente como um elefante enfurecido. Daí eu falei para vocês que o elefante, né, lá no contexto indiano, mas a gente também aqui vê, né, o elefante que é muito forte, né, um elefante enfurecido, pensa um elefante entrando no meio de uma cidade, né? Isso é mais ou menos o que os mestres falam, assim, e ele tem um poder de destruição muito grande. Mas, ao mesmo tempo, se a gente doma esse elefante, né, toda essa energia pode ser utilizada. E é mais ou menos assim que se refere à mente. A mente é como um elefante, só que agora ele está enfurecido. E aí o que ele faz? Destrói a si, a nós mesmos, e destrói os demais. Quer fazer alguma colocação da aula passada? Alguma questão assim? Não. Então, terminando, né, esse capítulo aqui, não é necessário que eu diga muito mais. Então, a gente falou bastante sobre conhecer propriamente, sobre se indagar. Espero que entendam o que estou dizendo, né, sobre a questão de analisar a mente, que a gente não precisa sentar em meditação para analisar a mente, que a gente precisa começar a fazer mais isso durante o nosso dia a dia. Espero que muitos de vocês possam estar fazendo, né? Então, quando a gente vai lavar a louça, quando a gente vai fazer, vai estar indo para o trabalho, quando a gente está antes de dormir, analisar como foi o nosso dia, analisar também as decisões que a gente está tomando e buscar perceber da onde está surgindo as nossas emoções, da onde está surgindo os nossos pensamentos, investigar se o que aparece nesse espelho da nossa mente, né, se isso está sendo positivo, se isso está sendo negativo, se isso está trazendo um bem-estar para a gente, para os outros. Então, analisar a mente e aí, a partir dessa análise, buscar saber da onde isso está vindo, né? E aí, a partir do momento que eu vejo que isso está vindo de um lugar de apego, de um lugar de orgulho, aí eu começo a reconhecer isso e começo a aplicar, né, outros antídotos, começo a não querer, começo a aplicar essa sabedoria que conhece que a mente, eu preciso que eu posso mudar essa mente. E aí ele fala assim, um pouco de diálogo seria mais útil nesse momento. Façam perguntas e eu tentarei respondê-las. Lembre-se que vocês não têm que concordar com aquilo que eu digo. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Quando a gente aborda qualquer tipo de espiritualidade, qualquer tipo de busca espiritual, principalmente, a gente às vezes acaba, por ter também uma questão um pouco mais católica, vamos dizer assim, você não pode às vezes questionar, duvidar, senão você está indo contra a sua fé, né? Você tem que ter fé, muitas vezes confiar cegamente. Na abordagem budista tibetana, a questão de não concordar com o que está sendo dito e tentar perceber da onde isso está sendo dito. Então, sempre uma mente questionadora, investigadora sobre o que está sendo dito. Deve entender a minha atitude, minha mente.
Se não concordarem com o que eu venho dizendo, por favor, contradigam-me. Eu gosto que as pessoas discutam comigo. Eu não sou um ditador. Deveriam fazer isso. Deveriam fazer aquilo. Não posso dizer o que devem fazer. Posso fazer sugestões. O que eu quero é que analisem suas mentes. Se fizerem isso, estarei satisfeito. Então me digam se discordarem do que falei. Então esse é um outro ponto muito importante, né? A estrutura indo-tibetana da escola de Nalanda, que é a primeira universidade que teve, acho que ela iniciou ali no século II antes de Cristo, se eu não me engano. E ela perdurou ali até o século XI na Índia, e depois ela vai com o Atisha, que é quem escreveu, quem compôs os versos que a gente faz de refúgio, e ela vai para o Tibete e se mantém até hoje com o Dalai Lama, né, como sendo o principal nome dessa tradição, e o Lama Yeshe, que é quem escreveu o texto, também faz parte dessa tradição. E lá a tradição deles é a tradição do debate. É a tradição de você debater sobre as coisas, para você afiar cada vez mais sua mente. Cada vez você está mais próximo da verdade. Então, muitas vezes a gente tem uma experiência da verdade. A gente fala, nossa, agora eu entendi. Só que isso é muito efêmero muitas vezes. Isso vai muito rápido. E a gente acaba não cultivando. A gente acaba perdendo esse insight e às vezes a gente acaba falando, putz, isso não serve para mim. Por quê? Porque eu vi, mas agora tá ruim, tá pior, nossa, eu tô piorando. Mas o que a gente tem que fazer é cultivar essa mente. E para isso ele disse que gostam, né? Eu gosto que as pessoas discutam comigo. Porque ele entende que essa discussão, esse processo de questionar, de fazer perguntas, de, de discussão positiva, faz com que a gente analise ainda mais nossa mente. Analise o que a gente está falando, analise nossas preposições. Então, conversar com os outros, que é o aspecto da sanga, né, que é o aspecto de estar em comunidade, é poder conversar com os outros. E às vezes poder reconhecer que a gente está errado. Né? Não é seguir os outros cegamente, né? Como, porque eles são mais velhos, porque ele é mais inteligente do que eu. Não, é ter respeito pelos mais velhos, ter respeito por ele, ouvir as sugestões, mas sem perder o nosso senso crítico, tá? Eu vou ler algumas perguntas aqui que eu acho que elas vão ajudar a gente a entender esse primeiro capítulo. Não acredito que eu vou ler todas, tá? Mas vou ler algumas delas. A primeira eu acho bem importante, para até a gente perceber como ele vai responder, né? Então a pergunta é, como se analisa a própria mente? Como se faz? Então isso serve para a gente. Lembra que estudar o Dharma não é estudar uma coisa filosófica, é estudar algo que a gente vai aplicar na nossa vida, tá? Porque senão 50 minutos, uma hora que a gente fica junto aqui, é muito pouco dentro da nossa... Cria alguns imprints, mas é muito pouco. A gente precisa fazer várias vezes durante o nosso dia. Tá? Durante o nosso dia, não durante a nossa semana. E o Lama Yeshe responde. Uma maneira simples de verificar a própria mente é investigar como você percebe as coisas, como você interpreta as suas experiências. Por que você tem tantos sentimentos diferentes sobre o seu namorado, mesmo no decorrer de um único dia? Então, para quem já teve, eu acredito que todos os que estão aqui já tiveram relacionamentos, ou têm um relacionamento, e a gente pensar, né, num dia, o quanto pode oscilar a nossa mente da mesma pessoa. De manhã, você se sente satisfeito com ele, com ela. À tarde, se sente indecisa. Por que isso? Seu namorado não mudou tão radicalmente da manhã para a tarde. Não, não houve nenhuma mudança tão radical. Então, por que você se sente tão diferente a respeito dele? Essa é a maneira de verificar. Então, essa é uma ótima forma da gente perceber e trabalhar, né, no nosso dia a dia, de perceber nas relações, né? Pode ser com o namorado, pode ser com a mãe, pode ser com outras pessoas que a gente se relaciona, que a gente conversa, seja online, seja na nossa família. Então, por que as coisas mudam e mudam tão rapidamente? A outra pessoa não mudou tanto, mas o que muda é a nossa mente. E é isso que ele está querendo apontar, para a gente começar a perceber a mudança da nossa própria mente.
Então, perceber essas oscilações. Às vezes eu estou me sentindo mal, por exemplo. E aí tem uma hora que tem um pico desse se sentir mal. E às vezes eu continuo sentindo a mesma coisa, mas em outro momento eu lido diferente com isso. E é assim que a gente tem que analisar a nossa própria mente. Perceber essas oscilações para a gente não ficar tão refém delas. É isso que a gente está tentando. A minha mente oscila, queira eu, queira não. Muitas vezes isso não tem a ver com a experiência externa necessariamente. Isso tem mais a ver com a minha própria mente, mas para isso a gente precisa investigar. Se você não pode confiar em sua mente para tomar uma decisão, pode deixar algo externo fazê-lo, como se dissesse a si mesmo: se tal coisa acontecer, eu faço isso. Se tal coisa acontecer, eu faço aquilo. E o Lameche responde: antes de qualquer coisa, você deve se perguntar por que está fazendo aquilo. Olha, isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, né? Coisa que a gente não faz. A gente sabe o que a gente precisaria fazer, mas a gente não faz esse exercício, né? Você deve se perguntar por que está fazendo aquilo. Então, por que vocês estão aqui me ouvindo hoje? Qual é a finalidade disso? E qual o curso de ação que está tomando? Está fazendo vocês refletirem? Tem a ver com a finalidade que vocês vieram aqui? Né? Por que você está aqui? Se o caminho à frente parece problemático, então se o que eu estou falando para você começa, né? Talvez não deva tomá-lo. Se parecer que vale a pena, provavelmente pode seguir. Primeiro analise. Então, primeiro analise. Não age sem saber o que espera. Então, não é criar expectativas, né? As expectativas, elas vão estar ali, de qualquer forma. Mas a gente analisa qual é a expectativa que eu tenho com isso. É uma expectativa positiva? Está vindo do meu desejo? Está vindo disso? Está vindo daquilo? Então, antes de qualquer coisa, não precisa demorar muito, né? A gente só checa. Ah, por que eu tô... E às vezes a gente começa a fazer um negócio, mas pode no meio também se questionar sobre isso, né? Então isso é muito, muito interessante. Fala aqui, o que é um lama? E o lama Yeshe responde, boa pergunta. Do ponto de vista tibetano, o lama é alguém que é extremamente bem treinado no mundo interior e conhece não só a mente do presente, mas também a do passado e do futuro. Psicologicamente, um lama pode ver de onde veio e para onde está indo. Ele também tem o poder de controlar a si mesmo e a capacidade de oferecer aconselhamento psicológico aos outros. Os tibetanos consideram alguém assim como um lama. E aí ele complementa a pergunta: qual seria o equivalente a um lama no Ocidente? E aí ele fala: eu não sei se temos o equivalente exato aqui. Poderia ser algum tipo de combinação de psicólogo, sacerdótico e médico. Então, quem escreveu esse texto é o Lama Yeshe. Ele é um lama e ele passou por um processo de estudo grande, de estudo da própria mente, conhecendo a psicologia, o sacerdote no sentido da questão religiosa, no caso dele, budista indo-tibetana, e médico, porque eles estudam também a questão do corpo, né? A questão dos ventos, a questão dos elementos. Então, ele tem todos esses três. Ele estuda aí por 20 anos, ou até mais, né? Eles não param, o lama não para de estudar. E ele não só estuda coisas externas, ele estuda isso nele próprio também. Aí ele complementa assim. Mas como eu disse, um lama percebeu a verdadeira natureza de sua própria mente e da mente dos outros, e pode oferecer soluções perfeitas para os problemas mentais alheios. Não estou criticando, mas duvido que muitos psicólogos ocidentais tenham o mesmo grau de compreensão da mente ou dos problemas emocionais que as pessoas vivenciam. Às vezes, eles oferecem explicações superficiais ou de má qualidade para os problemas que as pessoas estão enfrentando. Né? Então, tipo, ele tá aqui trazendo uma perspectiva dele, como ele disse, não precisa concordar, mas quem já fez terapia algumas vezes, ou quem já conheceu terapeutas ou psicólogos, né, sabe que às vezes não é muito fácil. Muitos médicos, sacerdotes, né, e eles às vezes dão conselhos assim, né? Quando você era criança, sua mãe fez isso, seu pai fez aquilo. Eu discordo, não é verdade. Você não pode culpar seus pais pelos seus problemas dessa forma.
Claro, fatores ambientais podem contribuir para as dificuldades, mas a principal causa está sempre dentro de você. O problema básico nunca é externo. Isso, às vezes a gente fala, a gente toma isso, né? O principal causa está dentro de nós. Às vezes a gente leva para esse lado, puta, mas eu fiz tudo isso. Mas ao mesmo tempo a gente pode interpretar isso de uma outra forma, que é a questão de uma liberdade. Porque se a principal causa está dentro de nós, a gente tem toda a oportunidade e toda a possibilidade de mudar. Mudar o quê? Mudar a principal causa, né? Então, o problema não está no externo, porque o externo a gente dificilmente consegue mudar. Então, a gente tem duas formas de abordar isso. Ou de uma coisa, meu Deus, eu não aguento, meu Deus, está muito difícil. Ou de olhar para isso e perceber, não, peraí, isso tem a ver com a minha mente. Não importa se as situações externas estejam me drenando. Ainda assim, eu tenho a liberdade possível dentro da minha própria mente, que ela está dentro de mim. E não nos eventos fora, não no que eu estou passando na minha própria vida. E aí vai falar, não sei, mas talvez os médicos ocidentais tenham muito receio de interpretar as coisas dessa forma. Além disso, eu conheci muitos sacerdotes, alguns dos quais são meus amigos, mas eles tendem a não lidar muito com o aqui e agora. Em vez de se conectar em maneiras práticas de lidar com as incertezas do dia a dia, eles enfatizam considerações religiosas, como Deus, fé e assim por diante. Mas hoje as pessoas tendem a ser céticas, e muitas vezes rejeitam a ajuda que alguns sacerdotes podem oferecer. Né? Então ele está falando que ele está, como ele já veio falando todo o percurso, que o principal objetivo dele é oferecer questões práticas, né? E ele fala como a meditação ajuda na tomada de decisões, né? E aí ele responde assim: meditação funciona porque não é um método que exige que se acredite em algo específico, mas sim que se coloque em prática por si próprio. Então tem um pré-requisito aqui, né? Que se coloque em prática por si próprio. Você mesmo, nós mesmos temos que colocar. E quem já fez um pouquinho de meditação sabe que isso ajuda bastante. E agora a gente está conhecendo esse novo processo, que é o processo de investigar nossa própria mente. Que ele está dando para a gente que não é uma meditação formal, como a gente está acostumado a escutar, ouvir, ou tipo, tá no nosso imaginário, que é aquela coisa de uma pessoa, a gente com um incensinho, sentado, super silencioso. Não. A meditação que ele está nos ensinando é a meditação de analisar ou observar na sua própria mente. Ele fala assim: você analisa ou observa a sua própria mente. Se alguém está lhe causando problemas e seu ego começa a doer, em vez de reagir, apenas analise o que está acontecendo. Pense em como o som é simplesmente algo que sai da boca da outra pessoa, entra nos seus ouvidos e causa dor em seu coração. Você vai pensar bem, verá o quão ridículo é ficar chateado por algo tão insubstancial. Então seu problema desaparecerá. Puf. Simples assim. Né? Então isso é muito interessante aqui. Eu lembro de um texto do Shantideva, que é sobre o caminho do Bodhisattva. Shantideva foi um grande mestre indiano dessa linha também. E ele fala num dos versos que ele fala assim: as palavras dos outros não podem atingir a minha mente nem meu corpo. Então, por que você, minha mente, fica tão incomodada assim? Né? Porque, na verdade, ela não pode fazer, as palavras não podem fazer nada pelo lado delas só. É preciso que a minha mente se identifique com o que está sendo dito para que eu tenha um efeito. Então, quando a gente começa a analisar nossa própria mente, né, isso eu já apliquei, não é sempre que eu consigo, mas é muito interessante a gente pensar assim, né? Porque é só um som de palavras que tem significado, mas elas chegam pra gente, a gente sente isso, mas não é a gente que sente isso, porque se a gente não quisesse, a gente não sentiria. E por isso que a gente analisa a mente para perceber que isso está acontecendo independente do nosso desejo ou não. E aí a gente percebe, opa, peraí, mas são só palavras, eu não vou aceitar isso. E aí o problema desaparecerá. Se você tentar fazer isso, você vai perceber que é assim mesmo.
Ao praticar dessa forma, descobrirá através da sua própria experiência como a meditação ajuda e como ela oferece soluções satisfatórias para todos os seus problemas. A meditação não é feita de palavras, é sabedoria. Né? Então, não é ficar recitando palavras. Pessoal, estamos conseguindo... Tá dando para entender? Tá dando sim, Matheus. Eu tô Beleza. entendendo. Então, eu vou continuar aqui. Eu vou pular essa parte do karma, tá? Que eu acho que não é agora. E aí eu acho que essa aqui é interessante, né? Qual é o seu propósito na vida? Perguntando pela Miesh. E ele fala assim, você está me perguntando sobre o meu propósito na vida? Isso é algo que eu mesmo devo verificar. Mas se eu tivesse de responder, eu diria que o meu objetivo é me dedicar tanto quanto possível ao bem-estar dos outros, também ser de benefício para mim mesmo. Não posso dizer que estou sendo bem-sucedido nisso. Ele era bem engraçado, assim, então ele falando, ele devia ter feito isso de uma forma bem engraçada, mas esses são meus objetivos, né? Ele está sendo bem realista, né? Ele não sabe se está conseguindo fazer isso, né? Mas pelo menos ele está tentando, o objetivo dele é esse. E isso é muito interessante, porque ele está falando desse lugar com a gente, né? E eu acho que essa também é uma outra pergunta que é importante, né? Já que ele está falando para ocidentais, e a gente tem um conceito de alma aqui. Então vamos ver o que ele responde. A mente é diferente da alma? Quando você fala de resolver os problemas da mente, você quer dizer que a mente é o problema e não a alma? Isso é uma pergunta que às vezes a gente tem também, por ter nascido num contexto cristão católico, né? Filosoficamente, a alma pode ser interpretada de várias maneiras. No cristianismo e no hinduísmo, a alma é diferente da mente e é considerado como algo permanente e autoexistente. Na minha opinião, tal coisa não existe. Na terminologia budista, a alma, mente, ou como quiser chamá-la, é impermanente, sempre em mutação. Eu realmente não faço distinção entre a mente e a alma. O que é óbvio é que, dentro de si mesmo, não existe nada que seja permanente ou autoexistente. Com relação aos problemas mentais, não acho que a mente seja totalmente negativa. É a mente descontrolada que causa problemas. Se você desenvolver o tipo certo de sabedoria e reconhecer a natureza da mente descontrolada, ela irá desaparecer automaticamente. Mas até que você o faça, a mente descontrolada vai dominá-la por completo. Tá? Então ele coloca uma diferença entre o cristianismo e o hinduísmo. Acredito que a alma é permanente e autoexistente. Tá? Esses são dois conceitos bem importantes dentro do budismo depois, né? Permanência e autoexistência. Para o budismo, tudo é impermanente e interdependente, né? Originado em dependência de outras coisas. Não existe por seu próprio lado, não existe por si só. Mas isso a gente vai entrar mais para frente, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a isso? Vou continuar. Vou terminar. Deixa eu ver aqui quantas perguntas ainda tem. Vou selecionar alguns aqui. Acho que é importante a gente entender essas perguntas que são feitas. Né? Eu já ouvi muitas vezes que muitos ocidentais são capazes de compreender intelectualmente a filosofia do budismo tibetano, mas muitos têm dificuldade para colocar em prática. A filosofia do budismo tibetano faz sentido para eles. Eles não conseguem integrá-las à sua vida. O que você acha que os impede? E ele fala, essa é uma ótima pergunta, obrigado. O budismo tibetano ensina a superar a mente insatisfeita, mas para fazê-lo deve haver um esforço. Isso aqui é muito importante, né? Isso é uma coisa diferente para a gente. Porque, por exemplo, o cristianismo, ele fala sobre a graça. Graça, e existe uma divisão no século, eu não sei que século que é, entre o pelagianismo, que é de um pensador,
e de, se eu não me engano, Santo Agostinho, mas eu não me lembro quem é. Mas existe uma divisão, porque o pelagianismo, que foi ali para a Irlanda, ele fala que você alcança Deus pelo esforço. E já a outra vertente que hoje perdura é pela graça de Deus que você consegue. Então você precisa da ajuda de Deus para conseguir encontrar Deus. E já pelo pelagianismo, né, pela Sacritur, é o esforço. Você tem que se esforçar para conseguir chegar até lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é diferente. Aqui no budismo, está mais alinhado com essa questão de você fazer seu próprio esforço. Então não adianta só me escutar, é preciso se esforçar para que isso aconteça. Se esforçar para meditar, para observar sua mente, para estar mais atento. É preciso esforço. Né? E ele continua. Para empregar as nossas técnicas em sua própria experiência, deve ir devagar, de forma gradual. Não pode simplesmente partir para a prática mais profunda. É preciso tempo e se espera que existam problemas no início. Então se espera que existam problemas no início. Se relaxarmos, torna-se cada vez mais fácil. Tá? Então isso é muito importante. Pressupõe esforço, mas não é um esforço bobo, é um esforço com sabedoria. Indo devagar. Por isso que a gente está começando com esses textos. Aos poucos eu vou introduzindo outros textos um pouquinho mais profundos. E aí, com o tempo, a gente vai aprofundando. Esse texto é bem introdutório. Então, no começo é difícil. Às vezes você não quer participar, às vezes o horário fica chato, às vezes é difícil, às vezes você não consegue escutar, às vezes você acha que você não está entendendo. E isso tudo é normal no começo. Eu estou ainda no começo e muitos problemas. Mas se a gente relaxa e percebe, poxa, essa é a melhor coisa que eu posso estar fazendo nesse momento. Então torna-se cada vez mais fácil. Agora, se a gente fica com pressa, se a gente fica brigando com as nossas condições que a gente está, aí fica cada vez mais difícil. Eu vou ler a última para finalizar e aí a gente finaliza. Qual é a verdadeira natureza da mente e como reconhecê-la? Há dois aspectos da natureza da mente: o relativo e o absoluto. O aspecto relativo é a mente que percebe e funciona no mundo sensorial. Também chamamos essa mente de dualista, por causa de sua percepção que eu descrevo como isto ou aquilo. Sua natureza é totalmente agitada. No entanto, se transcendê-la, poderá unificá-la. Neste momento, percebe-se a verdadeira natureza absoluta da mente, que é totalmente além da dualidade. Ao lidarmos com o mundo dos sentidos no cotidiano da vida mundana, sempre aparecem duas coisas. Essa aparência de duas coisas cria um problema perene. É como as crianças. Só uma é calma, duas juntas sempre criam problemas. Da mesma forma, como os nossos cinco sentidos interpretam o mundo, fornecem informações dualistas à nossa mente se agarra a essa visão e automaticamente gera conflitos e agitação. Isto é o oposto da experiência de paz interior e liberdade. Portanto, ultrapassar isso, você experimentará a perfeita paz. O que eu digo é apenas uma simples introdução de um tema muito profundo. No entanto, se você tiver algum conhecimento desse assunto, a minha resposta pode ter sido satisfatória. Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Vou deixar vocês com essa resposta, que eu achei que é muito importante. Vocês podem ler mais vezes no seu dia a dia. Mas o mais importante é a gente perceber que é devagar, devagar, né? Um movimento depois do outro. A gente primeiro está falando analisar a nossa própria mente, conhecer ela, perceber nossas dificuldades. E assim a gente vai progredindo pouco a pouco nesse entendimento sobre a nossa própria mente. Percebendo que as palavras, não importa como a gente coloque elas, elas são só palavras. Né? Elas são só nomenclaturas de algo que a gente quer dizer e de algo que a gente aprendeu com outras pessoas. E a gente está tentando aqui trabalhar com o nosso mundo interior, trabalhar com o nosso próprio processo mental. Tá bom? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Senão a gente finaliza a aula de hoje, o encontro de hoje. Maravilha, então, gente. Eu vou fazer aqui as dedicatórias. Então
Então, perceba que você passou aqui mais ou menos uns 50 minutos, quase uma hora, juntos, trabalhando na sua mente, aprendendo um pouquinho, colocando os imprints na sua mente. E tenha para você mesmo, né? Faça um compromisso, às vezes, com você, de ver as gravações, ou de estudar, ou de analisar sua própria mente, o que for possível, trazendo esse aspecto do esforço, né, que depende de cada um de nós. A gente dedica todo esse mérito positivo, esse potencial positivo que a gente gerou na nossa mente, ao benefício de todos os seres. Assim como o Lama Yeshe colocou que é o propósito da vida dele, que a gente possa ter um propósito assim, beneficiar os demais o melhor que a gente pode, e beneficiar nós mesmos também. Que a Suprema Joia da Bodhicitta, que não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa não diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a Suprema Joia da Sabedoria, que compreende a vaziedade, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Pelos méritos acumulados nos 3 tempos por nós, por todos os Budas e Bodhisattvas, que somos vazios por si só, que nós que somos vazios de nossa própria parte, alcancemos o estado de iluminação, que é vazio por si só, e guiemos sozinhos todos os seres que são vazios por si só a esse mesmo estado o mais rapidamente possível. Por esses méritos que as nossas ações nunca causem nem mesmo o menor dos males a qualquer ser ciente, que ao contrário eles tragam somente os maiores benefícios. Que qualquer vida de sofrimento ou felicidade que a gente vivencie traga unificamente o maior benefício aos outros, fazendo alcançar a iluminação o mais rapidamente possível. Que nós possamos nunca ser separados desse caminho inequívoco em todas as nossas vidas e como possamos gradualmente avançar até o caminho do completo despertar, que a vida dos mestres sejam longos e estáveis e que o Dharma possa brilhar em todas as direções para o benefício de todos os seres. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado pela compreensão também do horário. E a gente vai se falando. Muita paz. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.